Como já era esperado pelo mercado e nós mostramos aqui na CNN, a taxa básica de juros, a Selic, foi elevada a 7,75% ao ano. No comunicado, o Banco Central sinalizou que deve fazer uma nova elevação da mesma magnitude na reunião de dezembro. Os fatores responsáveis serão a deterioração fiscal e a aceleração da inflação. E o novo aumento na Selic afeta tanto os investimentos como os empréstimos no país. É sobre isso que nós vamos falar agora com a nossa analista de economia. Hoje é a Priscila Yazbek, que está conosco aqui no Visão. Mais uma vez, bem-vinda, Pri. A gente quer saber, então, como é que ficam a rentabilidade da poupança e de outros investimentos agora. Boa Obrigada, tarde. Carla. Boa tarde. Sempre um prazer participar aqui do Visão. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, a gente preparou aqui uma simulação para mostrar como que ficam os investimentos. Primeiro, depois a gente vai chegar nos empréstimos. Mas o que a gente simulou aqui? Investimento de R$5.000 num prazo de 2 anos, considerando Tesouro Selic, que é o título mais conservador do Tesouro Direto, um título de banco, no caso, um CDB, que paga um pouco mais do que um banco grande, então aqui é um título de banco médio, que pague 110% do CDI. Esse CDI aqui é uma taxinha que fica muito próxima da Selic, e a poupança, que é o investimento mais popular do Brasil, mas que rende bem menos que os outros. E aí, como que ficam os investimentos agora que a Selic está em 7,75%? Existe uma diferença de ganho, já que esses investimentos eles são atrelados à taxa Selic. Ela fica maior, eles também rendem mais. E aqui a diferença que nós temos, o Tesouro Selic são R$510 de diferença se você fizer um investimento de R$5.000 em 2 anos. No caso do CDB, são R$568 de diferença. E no caso da poupança, que rende menos, a diferença é um pouco menor, mas ainda assim considerável, de R$416, Carla. Então, esses investimentos que são de renda fixa, conservadores, atrelados à Selic, eles são a parte boa do aumento dos juros, se é que dá pra gente falar que tem alguma parte boa, mas eles passam a render mais. Pois é, como você já anunciou que você ia falar também dos empréstimos, a gente ressalta que isso é para quem tem dinheiro investido, para quem teve dinheiro sobrando para guardar, deixar lá no banco, o que não é a realidade de grande parte da população brasileira. Pelo contrário, a gente tem aí os últimos dados do Serasa, falam em 62 milhões de pessoas inadimplentes que não estão conseguindo pagar suas dívidas. Então, a gente vê que algumas dessas pessoas lançam mão de empréstimos, né, tentando aí resolver o problema. Como é que ficam, então, os juros para os empréstimos? Porque são afetados pela taxa. Exatamente, e como você disse, é a maior parte da população que acaba sofrendo, então, com o aumento de juros. Vamos ver, então, nossa próxima tela. Primeiro a gente vai mostrar como que ficam as taxas para as pessoas físicas. Esses dados aqui são da... Misericórdia! Pois é. Não, na verdade aqui... Não, eu tomei um susto aqui agora. Pois é. Não, você sabe que eu acho que esse dado aqui, ele acabou entrando o dado para... Vou pedir para o pessoal conferir se aqui é o dado para pessoa física ou para PJ. Mas esses dados aqui são da ANEFAC, que é a associação que representa os executivos de finanças e contabilidade. E o que eles mostram? A taxa média para pessoa física é de 104,24% hoje, e com a Selic maior deve passar para 107,03%. Isso para pagar depois de 2 anos, então. Aí a pessoa vai ter que retornar o valor mais essa porcentagem. Exatamente. Em 2 anos. Eu que me confundi, porque já falei tanto número hoje, tá certo esses números, agora que eu me lembrei, porque a outra simulação é com R$50 mil. É isso, Carla, então é um empréstimo de R$5 mil em 2 anos, com essas taxas aqui. Então, hoje, nesse empréstimo de 5 mil em 2 anos, a pessoa vai pagar, ao fim de 2 anos, R$20.849. Se a taxa for para esse 107%, que é a previsão da ANEFAC, ela passa a pagar R$21.430 no fim do empréstimo, então há uma diferença aqui de R$581. É legal, a gente colocou o mesmo número e o mesmo prazo da simulação do investimento para ver... Sim, e o mesmo valor de 5 mil, o mesmo né? valor para exatamente ver a diferença de como que os juros trabalham ao seu favor quando você está investindo. Com dinheiro. Exato. E como que eles trabalham contra quando você está
pedindo um empréstimo. E como que o banco ganha muito mais do que você quando você está investindo. E aí tem também uma última tela mostrando uma simulação para a pessoa jurídica. Então, também segundo a ANEFAC, o valor médio da taxa de juros para a pessoa jurídica hoje no país está em 47,47%, considerando diferentes tipos de empréstimos, vai passar para 49,5%. Então, simulando aqui já um valor um pouco maior, tá 5 mil, mas aqui é 50 mil, porque um pequeno empresário ele acaba fazendo empréstimos um pouco maiores do que a pessoa física, normalmente pega um capital ali para o negócio dele. E aí, esse empréstimo de 50 mil em 2 anos, ele salta para R$ 108.700 depois de 2 anos, ou, no caso, com os juros maiores, ele vai passar a saltar para R$ 111 mil. Ou seja, dá uma diferença, uma bela diferença aqui de R$ 2.800 com esse aumento da taxa Selic. É um aumento que ele não é exatamente igual. Quando tem um aumento da Selic, não há um aumento igual no empréstimo, porque o empréstimo ele é formado tanto pela taxa Selic, essa é a base do custo dos empréstimos, mas daí os bancos colocam os custos de operação deles, colocam também o lucro, colocam o risco, o custo que eles têm com inadimplência. Então isso faz os juros dos empréstimos serem muito superiores à taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Mas toda vez que a Selic aumenta, os empréstimos tendem a aumentar também.